Pode sim, pode não, podcast. Teologia com sotaque nordestino. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Pode Sim, Pode Não podcast. Teologia com sotaque nordestino. É isso mesmo. Na nossa compreensão, existem duas palavras que norteiam a totalidade das decisões da humanidade. Essa cosmovisão que estamos apresentando, ela vem desde o Jardim do Éden e ela vai acontecer até o final dos tempos. Essas palavras são pequenas e parece que passam assim no dia a dia de forma desapercebida, não? Elas são sim e não. Isso mesmo. Você vai responder questões na educação, na família, no casamento, nos negócios, no governo, na vida, como pode sim, pode não, não compre isso, não compre aquilo, com respostas simples assim. E na Bíblia não poderia ser diferente. Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Pois o que passa daí não vem de Deus, é pensamento humano, e a Bíblia registra, vem do diabo. Que coisa, hein? E hoje, os nossos amigos convidados que já tiveram outras experiências educacionais e hoje nós estamos nos juntando em um podcast para deixar público aquilo que nós conversamos pelos grupos de WhatsApp da vida. Nosso objetivo, claro, não é deixar você de forma normatizada, dizendo o que você precisa fazer ou não precisa fazer, mas, claro, apresentar um ponto de vista bíblico com um sotaque nordestino. Quero convidar agora os nossos amigos que hoje destinaram um tempo especial para conversar com a gente sobre um tema muito importante. Muita teologia brotará dessa conversa, são reflexões que pode trazer um direcionamento para a sua vida. Bem-vindo, nosso querido amigo, brother de muitas datas, Daniel, nascido em Brasília, criado na Bahia, nordestino de ponta cabeça e agora também nos ajudando em mais uma produção midiática. Grande abraço, amigo, seja bem-vindo. Só alegria, naturalizado paraense. E agora o pessoal fala que o Pará é Nordeste também, né? Então, tudo certo. Eu falo aqui direto de Dom Eliseu, no Pará. Uma alegria estar aqui com vocês, com os nossos amigos doutores, senhores, mestres. Muito bem, a nossa ideia é trazer pessoas que não só nasceram no Nordeste, mas que têm esse sotaque nordestino. E agora vamos para o Maranhão. Grande teólogo Elias Duarte, com o seu sotaque especial, vai trazer as suas contribuições. Muito bem, amigos, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, né, discutindo esses assuntos aí tão relevantes, né, não apenas para a vida da igreja, né, mas também para o desenvolvimento, né, da nossa compreensão pessoal, não apenas da palavra, mas também do nosso relacionamento com Deus, né. Tenho certeza que essa nossa discussão será enriquecedora, né, para nós e também para os nossos amigos que irão acompanhar também o material. Muito bem, temos Piauí, temos Maranhão, temos Bahia e agora de Pernambuco para o mundo, direto dos Estados Unidos, nosso amigo Romero. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês? É um prazer estar aqui. Só alegria. E vai ser bom a conversa, creio que vai ser produtiva, discutir, refletir sobre assuntos pertinentes à nossa vida espiritual e à igreja também, como um todo. É um prazer, obrigado. Falar aqui de Berry Springs, Michigan, mas sou nordestino da Gema, pernambucano, com orgulho. Show de bola, que coisa linda é ter todos os amigos. Estão faltando um cearense. Nos próximos episódios, ele estará conosco. E se você imaginar que essa conversa de amigos será relevante, compartilhe com mais alguém. Talvez você esteja vendo na sua rede social preferida. Então, clica aí, deixa o seu comentário ou envia para os seus amigos e dá também o seu feedback daquilo que você está ouvindo, se você acha interessante ou não, se foi relevante para você ou não. Seja muito bem-vindo. Esse é o podcast Pode Sim, Pode Não, Teologia com sotaque nordestino. Pode sim, pode não, podcast. Teologia com sotaque nordestino. Como foi prometido, nossa ideia aqui é trazer as reflexões que temos no dia a dia, uma conversa descontraída. No primeiro momento, assim, parece que os amigos ficam um pouco tensos, né? E parece que vem aquela formalidade.
mas a ideia é fazer com que essa conversa possa brotar uma reflexão para aquilo que nós podemos aplicar no dia a dia. E para servir de provocação, inclusive de forma teológica e para reflexionar um pouco aquilo que a gente já vem conversando um pouco tempo aí, tem algumas pessoas, principalmente nessa nova versão do mundo digital, onde todos se conectam, onde todos podem falar, parece que não existe uma regra, uma lei, inclusive para a compreensão daquilo que se lê. Certa vez, lendo aí nas nossas bibliografias, um livro bastante interessante, porque tem um título que chama atenção. Ele diz: entendes o que lê? Uau! Isso traz, assim, chama bastante atenção, porque a grande pergunta, eu gostaria já começar com ela, será que as pessoas realmente estão entendendo o que estão lendo? E aí, em outras conversas que já tivemos, inclusive o Daniel aí já disse, peraí, será que as pessoas pelo menos sabem ler? São duas premissas que eu gostaria de começar aí nesse diálogo deste primeiro episódio do nosso podcast. Só para ficar claro aqui, já de cara, que o irmão Elias já me cortou também, dizendo que não precisa só ler, né? Se o cara já entende e ouve, já é o suficiente. Tá certo. Tô brincando, Elias. Eu sei que você leu a Apocalipse. Anjo, né? Olha, o pessoal tá envergonhado. Só pode, né? Só pode. Quero só dizer para vocês que pode ser um de cada vez, não precisa ser todos de uma vez só. Tem que levantar a mão. É referida para todos, e aí você pode trazer a sua primeira visão aí. Romero, me ajuda. Será que aquelas pessoas que quando pegam nos 66 livros, nessa divisão de Antigo e Novo, qual é a visão que é mais apropriada para ter? E existe uma palavra, parece que existe aí uma compreensão a partir do que os teólogos chamam de hermenêutica. O que seria a hermenêutica, por exemplo? A hermenêutica, assim, num termo popular, é a arte de interpretar. Interpretar, ler algo e compreender aquilo. E a hermenêutica é uma ferramenta para nos ajudar, não somente na Bíblia, mas creio também em qualquer texto literário, você tem uma boa compreensão. O que esse texto está dizendo? O que é que ele significa? Pelo menos quando nós vemos para a Bíblia, no seu contexto ali imediato, o que isso quer dizer. Então, a hermenêutica é fundamental para a gente entender o texto, não só ler, mas, como você falou, entender qual é a mensagem, o que isso significa. Então, cada texto tem um significado. O autor escreveu, ele tem uma audiência, um público específico, e ele quer transmitir uma mensagem. Agora, nós, leitores, temos que usar as ferramentas que a hermenêutica nos concede para que possamos entender o texto. Elias, parece que nesse primeiro momento aqui do mundo digital, principalmente assim nesse período pós-pandêmico, né, que estão chamando aí, período pós-pandêmico, tem muita gente aí que diz assim, não, segundo a minha visão, ou segundo a minha instituição, e até tem uma frase aí, né? É segundo o pastor ou é segundo o doutor? Como é que a gente pode aí trabalhar nesse meio termo aí, canalizar os nossos ouvintes para aquilo que é verdade absoluta? Muito bem. Na verdade, realmente, hoje nós vivemos em um mundo relativizado, né? Onde cada indivíduo, né? Dentro do seu contexto, dentro da sua comunidade, entende algo por verdade, né? Então, a verdade aqui para mim, que moro em São Luís do Maranhão, pode ser uma coisa, a verdade do Romero, que mora nos Estados Unidos, pode ser outra coisa. Então, essa é a visão comum, né? Inclusive, quando nós falamos de hermenêutica, né? Nós precisamos entender que existem várias hermenêuticas, né? Que aplicam elementos diferentes, que aplicam procedimentos diferentes para a interpretação do texto bíblico, né? Eu, particularmente, já até discuti isso com os colegas, eu, particularmente, não sou a favor do termo hermenêutica adventista, né? Nós usamos a hermenêutica adventista, fulano usa a hermenêutica católica. Eu acredito que a hermenêutica correta é a hermenêutica bíblica, né? Os elementos que nós encontramos da própria Escritura, mas daqui a pouco a gente vai tratar sobre o assunto. Mas, voltando para esse assunto das verdades relativas, né? Existe um ramo da hermenêutica, né? A hermenêutica bíblica, aplicada especialmente aí pelos nossos amigos do método crítico histórico, né?
que é o ramo chamado a crítica da reação do leitor, né? O que isso significa? O leitor, né, dentro da sua comunidade, dentro das tendências da sua comunidade, né, o leitor se torna a base para a compreensão do texto bíblico, né? Então, por existirem diversas comunidades com a cultura diferente, como é que eu posso dizer, com hábitos diferentes, com comportamento diferente, então, dentro desse ramo da hermenêutica, surgem múltiplas verdades, né? Múltiplas verdades. Dessa maneira, eles destroem a verdade de que há um significado original pretendido pelo autor, tanto o autor divino quanto o autor humano, né? Segundo as pessoas desse método, né? Segundo os críticos desse método, a verdade original do autor ela se perdeu com o tempo. Então, cada indivíduo, de acordo com a sua comunidade, deve encontrar uma verdade para si, né? Conforme o texto bíblico, né? Essa é a discussão moderna. Infelizmente, essa visão ela tem trazido assim, muitas consequências, né? A prática religiosa, né? Muitas consequências à nossa compreensão da religião propriamente dita, né? E é por isso exatamente que nós estamos discutindo aqui, né? Essa situação. Aí eu posso adicionar algo aqui bem interessante, o Elias falou aí, bem legal, é o seguinte, quando a gente fala de hermenêutica, e o Elias falou aí o método crítico histórico, a gente percebe o seguinte, que todo leitor tem uma pressuposição. Ninguém vem para o texto, ninguém aborda a Bíblia sem uma pressuposição, quer seja boa ou fim, positiva ou negativa, boa ou má, mas todos temos pressuposições. E quando nós nos deparamos com um texto bíblico, essa carga de pressuposição, ela vai estar presente na nossa leitura. Agora, é claro, qual é o nosso desafio como leitores sérios da Bíblia, da Escritura? É permitir que a própria Escritura apresente as suas pressuposições, para que nós venhamos entender o texto. Porque a Bíblia tem, como nós chamamos aqui no meio acadêmico, a pressuposição interna do texto. E nós precisamos seguir esses passos que eu creio que nós vamos discutir mais um pouco à frente sobre exegeses, sobre, enfim, essa questão mais metodológica que a Bíblia apresenta, as Santas Escrituras têm, o autor teve, e até mesmo quando ele discute o pensamento de outro autor, falando do Novo Testamento, abordando o Antigo Testamento, ele fez uso disso. Então, nós, leitores modernos agora, quando nós nos deparamos com um texto, nós temos que ter ciência disso. Aí vem essa questão que nós falamos agora nesse mundo pós-moderno, nem mais moderno, pós-moderno. Então, as pessoas vêm com essas pressuposições, são diversas, e essas pressuposições, elas acompanham métodos. Então, ou melhor, cada método tem uma pressuposição. Então, a pessoa vai ler a Bíblia com um método mais sociológico, ou não, pressuposição sociológica, ou melhor, e vai aplicar um método. E se ele vai falar sobre questões políticas, ele tem a pressuposição dele também. Então, a gente pode, enfim, abrir o leque aqui e discutir várias coisas. Por isso que pressuposição é algo que todos precisamos entender e saber que nós temos. Eu tenho, por exemplo, quando eu vou ler alguma coisa, eu já tenho uma ideia formada sobre algo. Desculpa aí, minha garotinha tá aqui no fundo aqui. Então, eu chego para o texto e quando eu leio Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra, eu tenho uma pressuposição formada aqui. Então, uma ideia já me vem à mente. Como também, talvez, o leitor, a pessoa que vai ler a Bíblia a primeira vez, vai pegar a Bíblia a primeira vez, quando ele lê o mesmo texto, alguma coisa vai vir à mente dessa pessoa. Romero, ela só identificou aí que tudo que você está falando é verdade. Ela disse amém. Eu ouvi daqui. É isso mesmo. Márcio, deixa eu comentar o esquema do Romero aí, do Elias também. Eu acho muito interessante essa perspectiva da leitura, ou de quem está lendo, entendendo, eu não sei se eu estou errado, os doutores e mestres da lei podem falar comigo aí, pode corrigir, não tem problema não. E eu vejo assim, será que, por exemplo, não tem alguma coisa a mais no elemento bíblico que, indiferente das perspectivas, por exemplo, ou até mesmo seja o que o Romero falou logo no início,
que é a questão, por exemplo, ali, que tem uma perspectiva dentro da Bíblia, será que não existe algo sobrenatural ou alguma coisa, biblicamente falando, que ela por si só, não importa o contexto, não importa a localidade, não importa a língua, ela vai ser entendida se a pessoa, por exemplo, buscar ler o texto bíblico, buscar entender o texto bíblico por si só, sem uma interferência, sei lá, hermenêutica de alguém explicando. Por exemplo, elas por si só, vamos pegar um índio, que ele aprendeu inglês, e aí ele pegou e está pegando a Bíblia em inglês, ele está lendo lá, ele por si só, nessa leitura, ele não consegue ter a perspectiva correta. Eu não sei se foi agora nesse diálogo ou se foi antes que o Elias falou sobre o eunuco. Foi de antes, não foi? O Elias falou, por exemplo, do eunuco, que o eunuco não entendeu. Ele não entendeu porque ele não estava lendo direito, ou ele não entendeu porque ele não entendeu o contexto, ou porque o texto não estava claro. O que ele não entendeu? Será que dá para a gente interferir ali? Ele não interpretou o que direito? Ou não estava claro? Não sei o que... Há vários elementos, há várias questões que a gente pode tirar dessa história do eunuco, né? E inclusive o título desse livro aí, né, que o Márcio citou no início, é tirado dessa história, né? E Felipe se aproxima da carruagem do eunuco, né? O eunuco vem a Jerusalém para adorar. Na minha interpretação, o eunuco é um prosélito, né? Porque ele vai adorar, ele tem essa intenção, né? De um judeu, né? Ele vai adorar em Jerusalém, ele está voltando para o seu país lendo o livro do profeta Isaías, né? E ele não compreende. E Felipe pergunta, você entende? Ele diz, rapaz, como é que eu vou entender se não há quem me explique, né? Então, assim, na minha avaliação, há a questão cultural, como ele é um estrangeiro, né? Há muitas questões ali do contexto de Israel, né? Da cultura de Israel, da tradição de Israel, que ele não está necessariamente, ele não entende muito bem, né? Além disso, o texto bíblico realmente, né? É necessário a gente entender que há uma unidade no texto bíblico, né? A gente não pode entender o texto bíblico de maneira isolada, né? A mensagem de um livro, a mensagem de um capítulo. Na minha avaliação, e os doutores aí podem discordar de mim, né? Na minha avaliação não existe, e isso é uma posição que eu tenho tomado já há algum tempo, para mim não existe a teologia de Mateus, a teologia de Marcos, a teologia de Lucas, a teologia de Isaías. Para mim existe uma teologia bíblica, né? Cada um dá sua contribuição, porque há uma unidade na Escritura. Não Sim. apenas da mensagem, né? Mas há uma unidade exatamente de imagens, né? De ecos, né? O Antigo Testamento se utilizando, aliás, o Novo Testamento se utilizando dessas imagens, né? E é necessário entender o quadro geral. É necessário entender o quadro geral. Quadro geral que, na minha avaliação, o eunuco não tinha ali no momento, né? Ele não tinha esse conhecimento mais abrangente, né? Para entender exatamente o que Isaías estava falando ali no capítulo 53, né? Que fala necessariamente do servo sofredor. Sofredor. Né? Só interrompendo, Elias, continua a tua resposta, mas eu vou dizer aonde que o meu pensamento vai. Meu pensamento vai pegando aquela parábola de Cristo, quando ele vai lá no finalzinho de Lucas 16, que ele vai falar ali do rico e o Lázaro, né? E aí o pai Abraão fala assim, eles têm Moisés e os profetas. Então, dá a entender que Moisés e os profetas já é suficiente, luz suficiente para eles terem um caminho da salvação, eles entenderem isso. Até mesmo vendo as alianças, as festas e as cerimônias que apontam, né, para Cristo, apontam para essa salvação para o Messias, apontam para um relato futuro, né, que viria de Novo Testamento, apontam para esse segundo tempo. Mas, vendo assim, será que, talvez, por exemplo, eu entendi a parte cultural, mas será que se ele tivesse, por exemplo, um pouco mais de tempo, eu acho ali que ele estava querendo otimizar o tempo, né? Vem uma pergunta, né, que Felipe faz ali para o eunuco, e aí ele quer otimizar o tempo. Será que, por si só, sem Felipe, em outro momento ele conseguiria? Eu acredito que sim, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez,
antes mesmo de ir para o seminário, foi uma velhinha que me falou, e depois eu ouvi um professor dizer a mesma coisa, que existe um grande problema entre a Bíblia e o estudante, que é um instrutor, que é quando alguém se coloca no meio tentando explicar. E existe um fenômeno maior quando esta pessoa tem uma experiência especial entre ela e a Bíblia. Então, quando ela lê sozinha, quando ela ora antes, quando ela pede a bênção do Espírito Santo, e com fé busca ali extrair algo para a sua vida, que quando a gente coloca no viés comunicacional, por exemplo, que é mais aí a minha área, você vê Deus na pessoa de Jesus, no Jardim do Éden, se encontrando na viração do dia com os seus. Depois você vê várias manifestações, ele ali buscando se comunicar com o seu povo, e aí depois ele fala através dos profetas, isso vira escrito, passa através dos tempos, depois vem o próprio Jesus encarnado, e hoje temos cada um com a frase de que cada um pode ser uma Bíblia, onde as pessoas podem e devem ler. Então são essas aplicações aí, Romero, que eu gostaria que tu trouxesse aí para a gente pelo menos 2 ou 3 ferramentas, e junto com o Elias, trazer esse diálogo um pouco mais técnico, né? Talvez o nosso ouvinte esteja perguntando como é que eu posso agora, de forma técnica, olhar para a Bíblia e tirar algo que eu possa não só ensinar, mas também viver no meu dia a dia. Existe pelo menos aí 2 ou 3 ferramentas, talvez nomes um pouco diferentes, mas que possam trazer aí de forma traduzida para o nordestino entender? Bem, tem algo bem importante. Eu acho que o que eu vou falar aqui primeiro volta ao que Elias falou, que a Bíblia ela tem uma mensagem, assim, vamos dizer, completa, que vem em Gênesis, Apocalipse. E a gente volta para essa questão que eu acho que é bastante interessante discutir aqui e ter em visão. Quando nós falamos em hermenêutica, nós temos 3 campos diferentes que nós tratamos. O campo macro, micro e meso. Eu vou explicar macro, micro e meso. Eu vou começar do micro. O micro é aquele contexto imediato que nós discutimos exegese. Então, aí como Elias falou, a teologia de fulano aqui de cicrano, a gente vai se concentrar naquele ponto ali. O que ele quer falar nesse momento, para qual audiência, qual o público-alvo, ele tem uma mensagem que é bem clara. Agora, quando a gente vai para o macro campo hermenêutico, a gente faz a ligação geral, a isso daqui envolve a filosofia e toda a pressuposição teológica que todos temos. E o meso já é o resultado. O meso é a doutrina, aquilo que vai originar disso. Então, geralmente o que acontece? O leitor, ele traz suas pressuposições, que são ideias, filosofias, que vai no macro geral, quando ele vai aproximar da Bíblia, vai abordar a Bíblia, o texto bíblico. Só que ele, às vezes, não é consciente dessas questões. Então, quando nós falamos do macro, a Bíblia tem uma mensagem que vai abraçar ou englobar tudo de Gênesis a Apocalipse, sobre a existência de Deus. Isso aqui é bem importante a gente entender o ouvinte. Quem é a chave hermenêutica? Nós vamos discutir um pouco sobre isso aqui para entender a Bíblia. Mas começando sobre Deus, quando a gente fala sobre a pessoa de Deus, porque lá em Gênesis apresenta, no princípio criou Deus, então Deus. Nós já estamos falando aqui de um princípio macro-hermenêutico, a consciência que existe um Deus. Então, isso vai permear todo o relato bíblico, começando em Gênesis e em Apocalipse. Aí nós vemos depois o quê? A existência do pecado. Vem pecado, plano de salvação, aí, enfim, Jesus Cristo entra na história. Então, isso são elementos, vamos dizer, globais, elementos que vão permear todo o relato bíblico. Agora nós vamos para o micro aqui, que nós vamos entrar naquela parte específica desse e daquele texto. Aí nós precisamos ter atenção sobre isso, porque a Bíblia vai falar sobre algo, ou sobre algum aspecto de alguma coisa que é particular aquilo. Aí nós vamos lidar com a cultura, nós vamos lidar com o tempo, nós vamos lidar com o momento, por que foi isso e para que isso que é escrito. Aí nós lidamos também sobre as questões de narrativa bíblica, que vai abordar também ambos, vai abordar o micro, o macro também, porque a própria narrativa vai apresentar a verdade a respeito de Deus, sobre o plano da salvação, sobre o homem. E, por fim,
quando nós fazemos essa análise, nós chegamos à questão meso aí, quais são o resultado disso? É como pegamos as receitas ali, o bolo para construir, nós pegamos o quadro geral, depois vamos para o específico e o que resulta sobre isso. Aí nós vamos formular nossas doutrinas, nosso pensamento, que Deus existe o pecado é realidade, o pecado, que Deus tem uma lei e que Deus quer salvar o homem, Deus enviou um Salvador, que existe várias e várias coisas aí que a gente pode começar já aplicar para a nossa vida. Então, isso já seria o resultado final. O resultado final depois de toda essa análise aí. Aí eu volto para a questão do eunuco que Daniel falou. Daniel perguntou, que isso aqui é bem importante. O eunuco, ele estava lendo um texto, só um texto. Só que o seguinte, ele tinha a macro pressuposição dele. Está falando de quem? É dele? Está falando de mais alguém? E Filipe chega para ele e vai começar a fazer o que nós chamamos de exegese. Nós não sabemos o que Filipe, enfim, disse exatamente, explicou. Nós não sabemos. É a mesma coisa se nós formos para Lucas. Lucas 24, nós temos a mesma coisa. Vamos lá, vamos aqui vamos visualizar o que aconteceu. Os discípulos estão voltando de Jerusalém, entristecidos. Por quê? Porque na hermenêutica, ou na macro-hermenêutica deles, Jesus deveria ser o Messias, o Salvador, que deveria conquistar, que deveria estabelecer o reino, mas não aconteceu. Não aconteceu a perspectiva, a filosofia que eles tinham de Messias, de reino. Aí Jesus chega político ali, né? Político. Por que vocês estão tristes? Não, é por causa disso que você é o único que não sabe o que aconteceu agora no final de semana em Jerusalém. E Jesus pergunta para ele, o que aconteceu? Me diga, Jesus, profeta, poderoso, a gente pensou que seria ele. Observe, pensamos, a macro-hermenêutica, a filosofia, a pressuposição estava ali, ó, conduzindo o pensamento. Aí Jesus chega e diz o seguinte, nécios, tardios para entender. Aí Jesus começa, o verso 27 diz assim, e começando por Moisés, discorrendo pelos profetas, expunha-lhe exatamente a palavra de hermeneusen, explicou para eles. Então, Jesus começou, passo a passo, paulatinamente começou, pum, pum. Aí, só que é o seguinte, é mais outra, vamos dizer que mais uma frustração para nós, assim, no sentido que nós não sabemos exatamente o que foi que Jesus disse exatamente, qual foi os versículos que Jesus usou, o que Filipe exatamente disse para o eunuco. Mas nós sabemos o seguinte, que eles se voltaram para a própria Escritura, para explicar. Aí o que acontece, gente? Quando nós vamos para o aspecto micro ali exegético, aí a gente faz o seguinte, a gente muda a visão macro. Jesus mudou a visão daqueles discípulos, como também Filipe mudou do eunuco, e então quer dizer que é o seguinte, Jesus era o Messias, e Jesus expôs, disse, tá vendo isso aqui, esse evento aqui, com certeza, isso aqui, fazendo passo a passo o estudo exegético, Jesus disse, olha, é isso aí que deveria acontecer. Então, quando foi no final, o que aconteceu? Eles chegaram, voltando para a história de Emaús, eles chegaram lá, convidaram Jesus para entrar, e no final da história, quando Jesus abençoa o pão, desaparece, eles dizem, rapaz, nosso coração não queimava, não ardia, quando ele expunha as Escrituras, em outras palavras, quando ele interpretava as Escrituras para a gente. Então, observe que a visão deles mudaram, a visão foi mudada, como também do eunuco. O eunuco passou a enxergar o que ele não enxergava. Aí é por isso que a gente sempre tem que seguir esses passozinhos aqui, ó. A gente começa pelo micro ali, a exegese propriamente dita, para a gente transformar a macrovisão. Então enxergou o mundo, ou enxergaram o mundo de outra forma. E eu acho que é da mesma forma conosco. A gente vai para a Bíblia, eu volto a dizer, nós temos nossas pressuposições, todos nós temos. Agora o segredo é o seguinte, nós vamos permitir que a própria Bíblia redirecione ou modifique aquilo que está desvirtuado ou que precisa mudar mais um pouco, porque foi isso o que aparenta, nós não sabemos em detalhes, como eu falei, qual foram as passagens, mas Jesus fez algo semelhante. Filipe fez alguma coisa também que mudou a mentalidade do camarada. E ele disse, não, olha, a água está aqui, o que me impede de ser batizado? Eu creio que Jesus é o Messias. Jesus, essa passagem é sobre Jesus, é ele o Salvador. Show de bola, estamos aqui no
primeiro episódio do podcast Pode Sim, Pode Não, com o objetivo de trazer um pouco mais de sotaque nordestino para a teologia, para que você que está nos ouvindo possa compreender algumas palavras que, quem sabe, pode ser muito técnica, né? Então, é com esse objetivo agora, Elias, que eu gostaria que tu traduzisse algumas coisas aí. O que é exegese? Quais são essas ferramentas? Elas são realmente necessárias para a natureza da compreensão bíblica? Aquilo que eu posso utilizar elas para colocar em prática na minha vida? Muito bem. O Romero, ele deu uma resumida aí, né? Bem importante do que é, né? A hermenêutica é exatamente a tarefa de interpretar, né? Por que a gente precisa interpretar o texto bíblico, né? E aqui eu faço aqui abro aqui um parêntese, né? Faço aqui uma pequena digressão. A dificuldade de muita gente hoje em dia é o seguinte: pega o texto bíblico e pula as etapas, né? O texto bíblico, a gente pode fazer várias coisas com ele, né? A gente primeiro interpreta, né? Explica, para depois a gente aplicar, para depois a gente compartilhar, né? A dificuldade das pessoas hoje é que pegam o texto bíblico e parte para a aplicação, sem entender o texto bíblico, né? Já interpreta o texto bíblico, já aplica o texto bíblico a uma realidade ali, muitas vezes, assim, a uma necessidade prática, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Jesus contou a parábola dos talentos, né? Que ele entregou talentos a um, talentos a outro. Eu não vou entrar aqui na questão, mas no final das contas, quando o rei voltou, né? Aqueles servos que haviam multiplicado os talentos receberam palavras de bênção, né? E as palavras de bênção é o seguinte: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito colocarei, entra no gozo do seu Senhor, né? E as pessoas pegam essas palavras e já aplicam. Olha, se você for fiel aqui, ganhando um salário mínimo, Deus vai dar muito, né? Você vai ganhar aí 10 mil reais. Na realidade aí do Romero, 10 mil dólares, né? Então eles não interpretaram o texto, eles só aplicam o texto a uma realidade presente. Está errado, essa é uma interpretação comum, mas é uma interpretação equivocada. Jesus está falando do reino, né? O muito para Jesus é o reino celestial. E Jesus finaliza: entra no gozo do teu Senhor. Qual é o gozo do Senhor? O gozo do Senhor, né? É o mundo por vir, né? É o mundo que o Senhor está preparando para nós. Esse é o muito, né? Então, assim, voltando aqui à nossa argumentação, a hermenêutica é exatamente o papel da hermenêutica, né? É exatamente entender a intenção original tanto do autor humano quanto do autor divino, para aí sim chegar na aplicação, né? Para aí sim chegar a encontrar uma realidade prática, né? E como é que a gente pode interpretar o texto bíblico, né? Quais são os elementos aí, ou as diretrizes, né? As ferramentas que a gente pode tomar para interpretar o texto bíblico, né? É importante lembrar que um dos pressupostos básicos da hermenêutica bíblica, né? Volto aqui à discussão, essa não é a hermenêutica adventista, hermenêutica isso, aquilo, essa é a hermenêutica que nós estamos tratando aqui da hermenêutica bíblica, né? Os pressupostos básicos da hermenêutica bíblica são encontradas na própria Escritura, né? Então, essa é a dificuldade de muitos movimentos, que levam elementos externos à Escritura, né? Elementos filosóficos, né? Por exemplo, hoje nós temos, eu citei ainda há pouco, né? Hoje nós temos vários tipos de hermenêutica, né? Nós temos a hermenêutica feminista, hoje nós temos a hermenêutica sociológica, né? Que usa aí a teoria sociocrítica, nós temos a teologia da libertação, nós temos a teologia da prosperidade, né? Que usam elementos externos da cultura para interpretar e aplicar o texto bíblico a uma determinada comunidade, né? Mas isso nós herdamos de Lutero, né? Lutero estabeleceu o princípio sola escritura, nós tiramos da escritura elementos para interpretar a própria escritura. Como é que a gente sabe, como é que a gente encontra esses elementos? É muito simples. É só a gente ir ao texto bíblico e ver quais foram as pessoas que interpretaram o texto bíblico. Principalmente o Novo Testamento, né? Várias pessoas interpretaram o Antigo Testamento utilizando dessas ferramentas. Jesus interpretou o Antigo Testamento, né? Paulo interpretou o Antigo Testamento, exatamente. E muitos outros, né? Os apóstolos interpretaram. Pedro ali, no sermão ali do Pentecostes, né? Ele faz uma interpretação, né? Uma interpretação ali do profeta Joel, né? Aplicando para os dias da igreja. Então, voltando aqui, quais são os elementos básicos que a gente pode encontrar, né? Nós precisamos entender o contexto histórico.
nós precisamos entender as línguas originais, nós precisamos fazer análise literária, né? Nós precisamos fazer análise teológica, porque foi isso que os escritores, né, do Novo Testamento fizeram ao entrar em contato com os textos do Antigo Testamento. Para assim, isso aqui é um ponto importante que já foi falado, o Romero já falou, para assim a gente encontrar, queridos, a intenção original do autor, a ideia do autor, não é a minha interpretação, a interpretação do Márcio. O desafio da hermenêutica é encontrar a ideia original do autor. Diferente do que os críticos afirmam, né, que essa ideia ela se perdeu com o tempo e agora o indivíduo e sua comunidade precisam encontrar uma ideia por detrás, né? E aí vem as alegorias, né? Aí vem o significado oculto que as pessoas podem encontrar no texto, né? Que isso aí não existe. Dan Brown. Né? Pois é. Então, assim, existe uma ideia original, né? E a nossa atividade de interpretar, porque exatamente nós estamos distante desse contexto, nós estamos distante da história, como o Romero falou, nós estamos distante do lugar, nós estamos distante da língua, né? Das línguas originais, onde o Antigo e o Novo Testamento foram escritos. E para a gente se aproximar do significado, encontrar o significado, a gente precisa se aproximar dessas questões, né? E para isso, a gente... Isso, aí a gente pode usar... Para eu não perder o meu pensamento aqui, você falou algo bem interessante aí logo no começo e eu coloquei, até anotei aqui para não esquecer. O texto, quando você aborda um texto, o texto sempre vai ter duas dimensões, que é o significado e significância do texto. O texto, ele tem um significado, e aí, como Elias falou aí nós vamos usar essas ferramentas, história, cultura, contexto cultural, nós vamos abordar todas essas questões exegéticas aí. E a significância vai ser o resultado disso, enfim. Só que o problema, como você falou aí, é porque nós, leitores apressados hoje, a pessoa, nosso amigo a amiga que está nos ouvindo agora, nós somos muito apressados para querer saber a significância em termos qual é a relevância disso para mim? O que significa para mim? Só que a gente esquece de tentar entender qual é o significado do texto ali, naquele contexto, qual é a mensagem, qual é o que o autor quis falar em primeira instância para a sua audiência. Aí nós vamos lá ler o texto, aí já vamos aplicar para a nossa vida espiritual. Aí o que acontece? Aí nós pulamos, como você falou, etapas e o que acontece? O significado, quando ele é bem entendido, quando ele é compreendido, aí sim nós podemos abrir um leque para tornar isso bem significativo para a nossa vida, de vários ângulos diferentes. Isso aqui é importante para a minha vida, para hoje. Então, o conselho para o nosso amigo, nossa amiga aí, ao ler a Bíblia, como Elias falou, se você tiver conhecimento um pouco das línguas bíblicas, hebraico, grego, aramaico, seria muito bom. Mas se não, hoje nós temos à nossa disposição algumas ferramentas que nos ajudam a fazer esse estudo. Eu acho que o primordial é o contexto imediato, é algo que no exegese não pode faltar, o contexto imediato, porque ali no contexto imediato você já vai encontrar o significado daquela mensagem. E geralmente todo o texto vai começar em certo momento, talvez no Evangelho, Jesus estava na Galileia, ou Paulo visitando tal cidade, então você já começou pelo menos ali no texto a ter umas ideias gerais do que estava acontecendo. Ou às vezes, se não, você vai para os capítulos que antecedem, ou as passagens que antecedem, você vai encontrar. Aí sim, aí você vai começar a fazer devagarzinho o seu estudo e vai começar a entender o significado daquilo ali, naquele momento, e vai começar a fazer a aplicação para a sua vida. E era exatamente isso que eu queria trazer agora para a discussão aí, para que a gente pudesse colaborar um pouquinho mais. Por exemplo, porque tem a devoção pessoal, né? Que aí, quando você vai para o ministério pastoral, quem sabe aí algum pastor está nos ouvindo, você tem a técnica de apenas ler para fazer um sermão, para fazer algo, para que outros possam consumir. E aí se torna uma leitura um pouco mais profissional, assim, alguns até comentam, né? E tem aquele irmão mais simples, que ele vai na Bíblia, ele com o elemento fé, eu gostaria de colocar esse ponto aí, que ele extrai algo para que pudesse colocar na sua vida diária. E tem a terceira parte ainda, que são os pregadores, né? Os púlpitos das igrejas. O cara está ali na correria do dia a dia,
Aí na quinta-feira ele abre o YouTube, na sexta, aí ele vê um tema que um pastor XYZ está pregando, ele fala, pronto, vou pregar sobre isso aqui. E aí ele pega aquele conteúdo, não estudou, não leu, não tem uma referência bibliográfica, chega no sábado de manhã ou no domingo à noite e prega, e todo mundo, eita, esse é o pregador, esse prega bonito. Mas aí não sabe que é uma teologia voltada com diversas outras coisas que vem no bojo aí completo, né? Então, estamos chegando aí mais ou menos no finalzinho desse primeiro episódio. Sei que tem muita coisa para a gente falar e tem outros episódios também, para não ficar muito longo. Queria fechar mais ou menos com esses 3 pontos aí. O elemento fé, para extrair algo para sua devoção pessoal. Não ter uma leitura somente profissional, para produzir algo para alguém consumir, mas também no sentido de ministério pastoral, né, para que você possa refletir aquilo que Deus tem para a sua vida, e os pregadores, né, os irmãos das igrejas que pregam todos os dias, aqueles que eles produzem a partir do que eles estão vendo no YouTube, por exemplo. Elias, como sacerdócio. Elias, vai, Elias, pode falar. Eu complemento aqui, pode falar. Na verdade, é exatamente isso, né? O Romero citou aí, não falou quem é, mas eu acredito que eu peguei aqui nas entrelinhas, citou Graham Osborne, né? Quando ele falou do significado da significância. Eu não sei se tu tirou de lá, mas ele fala desse assunto, né? E algo interessante que eu queria citar aqui desse autor é que a tarefa hermenêutica ela tem 3 níveis, né? Em primeiro lugar, a exegese, o que o texto significa para mim. Aliás, o que o texto significa, né? Qual o significado, qual a ideia pretendida pelo autor, tanto o autor divino quanto o autor humano. Segundo lugar, segundo nível, né? Há um nível devocional, o que o texto significa para mim. E terceiro lugar, há um nível homilético, né? Como é que eu posso compartilhar essa verdade que eu encontrei no texto para outras pessoas, a fim de que, assim como essa verdade transformou minha vida, realizou um milagre na minha vida, né? Essa verdade possa também realizar um milagre na vida do meu companheiro aqui, da minha esposa, dos meus vizinhos, né? Então, na verdade, a tarefa hermenêutica, ela encontra o clímax. Não é quando o indivíduo entende, né, o texto bíblico, mas é quando o texto bíblico entra na vida da pessoa, né? Ele é internalizado e ele acompanha o indivíduo na vida, né? E ele passa a viver aquilo que ele aprendeu exatamente em casa, no trabalho, na igreja e assim sucessivamente. Eu acho que, fechando aqui, o Elias falou aí desses 3 elementos aí, significado do texto, o que o texto fala para mim, e por última etapa, a pregação daquela mensagem. Nós temos que ser conscientes disso, acho que concluindo aqui, e permitir que esse ciclo aqui, ou esse espiral hermenêutico sempre exista, começando da onde? O ponto de partida é o texto. O contexto, né? O contexto, aí nós vamos fazendo o espiral aqui. O texto vai te falando, o texto vai te conduzindo à própria compreensão. Aí, claro que o elemento fé, como você falou, Márcio, ele é primordial, porque o seguinte, nós abordamos o texto crendo que as escrituras é inspirada, foi revelada, é divina. Como o Elias falou, diferente do método crítico histórico, que ele tira o elemento fé é desacreditado, é descartado. Então, para nós não, fé é o elemento que nos traz e nos leva a abordar a palavra, as escrituras, acreditando, sim, essa é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus, ela tem uma mensagem, ela é significativa para mim. E quando, entendendo essa mensagem, permitindo sempre que esse espiral aconteça, o texto falando para mim e eu respondendo e, por fim, transmitindo a mensagem, eu creio que isso vai ser muito, muito produtivo para a igreja. E, como Elias falou, eu concordo, não é hermenêutica adventista, é hermenêutica bíblica, cristã. Quando nós lemos a Bíblia, deixamos a Bíblia, o texto bíblico nos conduzir, moldar, se preciso for, nossas pressuposições, minha macrohermenêutica, aí sim eu vou entender a mensagem, o texto vai continuar sempre falando e nós vamos continuar crescendo na vida espiritual. E a igreja, pregador, você irmão que está ouvindo, que é um pregador, gosta de pregar os domingos, nos cultos aí, você está pregando no sábado, enfim, o texto vai ser enriquecedor para você, para a sua vida espiritual e para também aqueles que vão ouvir o seu estudo, aquilo que você aprendeu.
Muito bem, temos a primeira ideia daquilo que nós podemos fazer como grupo de amigos, trazendo sempre aí uma contribuição a partir das nossas reflexões, como o nosso amigo Daniel sempre fala nas viagens teológicas que temos aí a partir das nossas experiências, mas claro, sempre trazendo aquilo que a Bíblia está apontando, né? Até porque é o slogan oficial do nosso podcast, não é só ter o sotaque nordestino, mas é trazer o sim, sim, não, não. Até achei interessante na conversa que a gente estava tendo, aí Daniel trouxe pelo menos uns 2 exemplos, apesar do eunuco, a ideia de que não é apenas somente o ler, né, Daniel? Então, se eu ouvir também, eu posso compreender como é que eu posso trazer um pouquinho aí dos sentimentos a partir da Bíblia. Se outra pessoa estiver lendo para mim, como é que eu posso compreender minha fé? Como é que eu posso desenvolver minha vida cristã? Rapaz, quem fez essa correção não fui eu, foi o irmão Elias. Eu que cheguei e falei assim, rapaz, qual a importância de ler e tal? E o irmão Elias chegou puxando, sacando João, Apocalipse ali, botando quem também ouve e tal. E aí eu falei, é verdade, quem também ouve também pode interpretar. E eu acredito que, dentro do que os colegas estão falando aí, um elemento muito importante para isso tudo, até fazendo uso dos próprios fariseus que pecaram, que eles tinham, por exemplo, eles tinham o contexto histórico, eles tinham talvez o elemento textual melhor do que muita gente, né? Porque eles estavam vendo no original. Então, todos os elementos desse espiral que a gente estava conversando aí, esses elementos, basicamente, eles tinham. Eu creio que teve um elemento básicozinho que faltou, que é o Espírito Santo, que é o elemento que dá a cola, né? Para de fato a gente conseguir entender aquilo, vai ter aquela revelação suprema, uma coisa a mais ali. Eu não sei, fala aí, Romero, tu tá coçando. Daniel, você falou algo aí, é porque rapaz, eu fiquei aqui. À vontade, fica à vontade. As ideias vão surgindo. Você vê o seguinte, como é perigoso permitir que nossas pressuposições ditem o significado. Sim, com certeza. Você dá para perceber exatamente que no caso dos fariseus, as pressuposições, as ideias ideológicas, não, pressuposições ideológicas, ditou o significado do texto. Então, eles liam o texto ali com aquela pressuposição e não permitiram o texto moldar ou remodular ou mudar a cosmovisão deles sobre o Cristo, sobre o Messias. O texto que foi inspirado, né? O texto que foi inspirado. Tá entendendo que, por isso, meu amigo, meu irmão, não só é importante, você tem que ler, o texto vai estar ali, o texto é inspirado, mas se você não estiver consciente de suas pressuposições e que talvez elas precisam ser mudadas ou moldadas, você pode interpretar erroneamente o que foi inspirado. Agora, às vezes a gente acaba julgando os judeus, a gente julga muito os nossos irmãos judeus, né? Mas eu digo que se muitas vezes talvez se a gente estivesse no mesmo lugar deles, nós teríamos o mesmo pensamento. Essa questão que o Romero falou, a pressuposição. A gente precisa entender a história, né? Ali no período do Segundo Templo, né? Depois que os judeus voltaram da Babilônia, né? Depois que os judeus voltaram do cativeiro, eles nunca mais foram livres, né? Sempre havia um povo exatamente subjugando eles, né? Existe até um autor evangélico, Dr. N.T. Wright, né? Os colegas com certeza devem conhecer ele. Ele usa um termo, né? Que os judeus eram escravos na sua própria terra, né? Então, depois que eles voltaram, nunca mais foram livres. Então, alguém que é escravo, o que ele quer? Ele quer ser liberto, né? Então, todas as vezes que eles iam à Escritura, eles encontravam um libertador político, porque era aquilo que eles precisavam. Por exemplo, o camarada que está com fome, ele vai na Bíblia e ele só vê pão, né? O camarada que está com sede, ele vai à Bíblia, ele só vê água. O camarada que está enfrentando um problema com a esposa, ele vai na Bíblia, ele se encontra, né? Ele vai aquilo que essa pressuposição acaba moldando, né, a mente da pessoa para ele buscar alguma resposta na Escritura, né? Então, assim, é isso. Eles estavam precisando, na época, né, de libertação política. E eles iam ao Antigo Testamento, eles iam ao Messias dessa maneira, porque a pressuposição deles moldava exatamente a compreensão que eles tinham.
do texto do Antigo Testamento. Eu trago aqui, inclusive, um exemplo, Tempo do Desbravador ainda, quando aquele livro quando você vai estudar um pouquinho mais ali, ele fala até os confins da terra. E aí o meu instrutor na época disse, olha, o povo que está lá não sei aonde. Aí ele olha a partir da geografia dele, achando que os confins da terra, por exemplo, é Israel. E aí, depois que você cresce, estuda um pouquinho mais, dá vontade de ir na casa do irmão e dizer, não, irmão, eles estão lá, nós somos os confins da terra. América do Sul, a região lá nos confins da terra, chegando. E é importante ter essa visão, porque, inclusive, claro, a gente não trabalhou aqui as línguas bíblicas, né? Mas eles escrevem da direita para a esquerda, ou seja, um pensamento completamente diferente. A gente lê da esquerda para a direita, a visão oriental versus a visão ocidental, aquilo que era distribuição de bens para eles na época era um conceito, hoje é outro conceito. Se você acumula bens naquela época tinha um conceito, hoje é completamente desvirtuado. E eu gostei dessa explicação aí quando vai para a Bíblia, com fome só vê pão, e aí você tem, por exemplo, o rico, se ele está com fome, ele não vê qualquer tipo de pão, entendeu? Já o pobre, o cuscuz já resolve para ele ali e já foi. O outro cara que é um pouco mais elevado, ele vai querer um negócio mais diferenciado, porque a visão dele de mundo e daquilo que ele está vivenciando é esse. E eu gosto sempre de trazer esses exemplos, porque às vezes, e ainda mais nessas igrejas que tem hoje, que vai sem compromisso, né? Eu vou lá do jeito que eu estou, levanto minha mão, eu até choro, eu vejo aquela música que me leva a uma transcendência, o pastor fala aquilo que eu gosto, e eu volto para casa alimentado. Pronto. Irmão Márcio, aquele rapaz que foi lá no Fantástico, que falou lá da mulher para adulta, ele falava que era pega a mulher e adultera, que ele leu errado lá, a hermenêutica dele, o que ele tinha na cabeça? O que ele queria? Tem alguns pensadores, nós temos um aí entre nós, o Elias, ele tem uma frase que ele fala, rapaz, às vezes é bom você ir para a Bíblia com sinceridade, né? E às vezes você vai apenas com um olhar de maldade, né? Infelizmente, talvez aí alguns interpretaram com essa ideia de que o cidadão não sabia ler e virou algo cômico, né? Pastor evangélico e tal. Enfim, essa é a nossa contribuição, a conversa de amigos. Teologia é algo assim apaixonante, nos leva a passar muito tempo falando, mas nós temos esse recorte de apenas 60 minutos. Imaginamos aí que deixamos algumas pinceladas, né, algumas ferramentas e algumas reflexões de forma um pouco mais alegre, divertida, para que você pudesse entender um pouco mais desse tema tão importante, que é a base para todos os outros temas que vamos falar daqui para frente. Eu já chego agora nos finalmente desse primeiro episódio, pedindo aos nossos amigos aí que de forma pontual pudesse trazer, assim, quem sabe uma frase para o nosso ouvinte, daquilo que nós falamos nesse primeiro episódio, para que ele pudesse, assim, se você não entendeu nada do que a gente disse, decore isso aqui e leve para a sua vida. Vamos lá, uma frase de cada um. Eu vou começar porque eu não sou doutor. Então... Olha, já botando pimenta nos olhos dos outros, né? Eu acredito que a chave para a interpretação bíblica é Jesus. Até mesmo porque Jesus disse lá em João capítulo 5:39, que ele disse assim, né, que examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, de fato, Jesus em nenhum momento ele veio para não ser aquilo que Deus queria, não ser aquilo que Deus não queria dizer. Pelo contrário, João vem dizendo, né, que ele é o verbo, então que ele é a palavra. Então, tudo que Deus queria dizer, ele colocou numa pessoa chamada Jesus Cristo. Eu acredito que Jesus Cristo é aquele que, de fato, dá digamos assim, a interpretação mais correta das Escrituras. Em nenhum momento ele anula as Escrituras e, pelo contrário, ele diz, né, os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Então, o resumo é, Jesus ele não mudou o que estava escrito para trás, pelo contrário, ele endossa e vai dizendo, vocês têm Moisés e os profetas, se eles não crerem nisso, nem que alguém surja entre os mortos vai adiantar alguma coisa. Então, problema agora dos doutores e dos mestres. Beleza, então, olha, no próximo episódio... Daniel gosta de trazer um pouco... Trazer um pouquinho, né? Extração daquilo que dá uma web. Na internet tem essa polêmica aí, né? A chave
para interpretar algumas Daniel coisas. Daniel quer agradar a galera dele aí. Quem sabe um dia a gente tira aí um tempo para fazer esse recorte e trazer uma explicação só sobre essa expressão, que dá aí algo muito bom, né? Rapaz, eu creio que no nosso próximo episódio a gente tem que responder a pergunta: Jesus é a chave hermenêutica ou Jesus é o personagem central? Aí, que agora quer essa daí cair em cima. E organiza na cadeira, organiza o fone. Organiza o fone aí que vai ser respostas. Bom. Frase finais de cada um, amigos. Para mim, eu acho que humildade, sinceridade ao estudar a Bíblia. Todos nós precisamos. Humildade, sinceridade e o seguinte, e consciência de nosso pensamento, de nossa visão de mundo, para que assim a gente permita que a Bíblia seja relevante e que a Bíblia conduza e nos ajude a formular nosso pensamento, nossa visão de vida, de mundo, enfim. Perfeito. Diferenciado, né, irmão? Muito obrigado. Doutor é diferente, né? Doutor é diferente. Mestre, contigo, mestre. Eu queria finalizar, eu acho que eu já falei isso, eu queria só confirmar essa verdade, dizer que o objetivo principal de quem interpreta a Escritura é fazer aplicação pessoal, né? A sua própria vida, aplicação prática, né? O conhecimento intelectual das Escrituras basicamente não tem significado algum, não tem valor diante de Deus se for apenas isso, né? A Bíblia disse que o diabo, né? O diabo, ele conhece a Escritura, sabe o significado da Escritura, e a Bíblia diz que ele ainda crê e ele ainda faz melhor do que nós, ele treme, né? Ele estremece, mas ele não vive, né? Ele não obedece. Então, o intérprete sincero, né? O intérprete sério, que vai à Escritura, ele não pode ir à Escritura simplesmente como um erudito, né? Um acadêmico, para entender aquela verdade. Isso é importante, é essencial, na verdade, né? Mas a tarefa, ela não termina aí. A tarefa hermenêutica, ela só termina quando essas verdades corretas, essas ideias que o autor divino e o autor humano queria passar, ela se torna uma realidade prática na minha vida, né? Eu queria finalizar com o texto da Escritura, né? Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil, ela tem uma utilidade, né? É útil para ensinar, para corrigir, para instruir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, né? Então, a Escritura nos prepara, né, para a era vindoura, né, exatamente para o reino celestial, né? E a gente precisa tomar destas ideias e aplicar na nossa vida, né, e tomar deste conhecimento e compartilhar, né, para que o milagre que aconteceu conosco possa acontecer também na vida de outras pessoas que amamos também, né, a vizinhança e tudo mais, até chegar aí, como o Márcio falou, né, até os confins do mundo aí lá no Piauí. Muito bem, é uma alegria conversar com os amigos, principalmente com ouvir o sotaque nordestino e tratando de um tema tão interessante. Para fechar esse primeiro episódio, como já foi anunciado, nós temos um quadro, não sei quantos quadros nós teremos dentro do podcast, mas um deles é a Bíblia na versão nordestina. O crédito vai para @crente_nordestino, que é um jovem maranhense que trabalha essa versão um pouco mais voltada para as palavras que somente os nordestinos conseguem entender. O texto base é Provérbios 15, 28. A tradução para a versão nordestina é a seguinte: o cabra direito matuta antes de falar, mas a boca dos imundiças vaza tanta de ruindade. O texto original, em português, diz: o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra para o mal. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ter a sua experiência pessoal para com Deus. Se você acha interessante esse episódio, esse conteúdo, compartilhe com mais alguém, envie para os seus amigos e deixe aí o seu comentário na rede social que você está ouvindo este episódio. Nos encontramos em um próximo episódio. Deus abençoe você. E não esqueça, assim diz a Bíblia: sim, sim, não, não. E nós continuamos com a teologia com um sotaque nordestino. Pode sim, pode não, podcast. Teologia com sotaque nordestino.